Olá, pessoal. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Por favor, procurem na Bíblia por Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu irei ler a partir do versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo.
새가 그 종류대로 육축의 그 종류 땅에 기는 모든 그 종류대로 각기 둘씩 내게 낳아 우린 그 생명을 보존케 하라. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. 모든 식물을 내게 가져다 저축하라. 이것이 너와 그들의 식물이 되리라. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. 노아 그와 같이 하되 하나님이 자기께 명하신 듯 다 준행하였다. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. 오늘은 노아 홍수에 대한 이야기를 읽었습니다. Hoje nós lemos sobre a Arca de Noé, né, e sobre o dilúvio. 성경을 읽어보면은 성경이 약 1800페이지쯤 되는데 Nós podemos ver que a Bíblia, né, pelo menos a Bíblia em coreano, é composta por mais ou menos 1.800 páginas. 정말 그림 하나 없고 빽빽한 글씨를 가득 찼는데 E não tem nenhum tipo de desenho, né? Simplesmente são palavras. É um livro só com palavras. 완벽하게 하는 사람은 별로 없습니다. E não existem muitas pessoas que possam afirmar que conhecem perfeitamente a Bíblia. 성경에서 현저하게 다른 것이 우리의 생각과 하나님의 생각의 차이라는 사실을 알 수가 있습니다. Mas uma coisa que a Bíblia nos mostra claramente, que nós podemos perceber na leitura bíblica, é que os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. 말씀을 정확히 알아가지고 받아들이면 되는데 Então basta nós lermos a Bíblia, conhecer aquela verdade e aceitar no coração do jeito que é. 삶을 살아왔던 우리가 우리 생각을 버린다는 자체가 쉽지가 않는 거죠. Mas para nós, acostumados a esse tipo de vida, não é fácil jogarmos o nosso pensamento fora. 읽긴 읽지만 우리 생각을 성경을 읽으면 Por isso, por mais que tenhamos a leitura bíblica, se nós lemos a Bíblia com nossos pensamentos, 다른 방향으로 우리 생각은 흘러가게 되죠. nós começamos a interpretar de uma forma diferente do que realmente Deus quer nos passar. 읽으면 여기서 하나님 말씀하시는 그 의도를 정확하게 알면 Mas se nós, lendo a Bíblia, conhecermos exatamente o propósito de Deus por meio das suas palavras, 과정이 있는 거예요. existe esse processo onde a palavra consegue habitar no nosso coração. 어떤 현상이 일어나냐면 E o que acontece quando nós aceitamos a palavra no coração? 하나님의 마음을 알게 되고 Conhecemos o coração de Deus 마음하고 우리 마음 같은 마음이 이루어져요. e o nosso coração passa a se unir com o coração de Deus. 하나님의 마음이 내게 흐르고 내 마음이 하나님의 마음에 흐르면서 E existe uma conexão entre o meu coração com o coração de Deus. 원하든지 원치 않든지 하나님의 영향을 받고 하나님의 뜻이 내 속에 이루어져 가고 E a partir desse momento, independente do meu próprio querer, somos influenciados pelo coração de Deus e nós fomos conduzidos por esse coração. 정말 벗어나서 하나님 마음을 발견하는 건 쉽지는 않기 때문에 Mas o problema é que não é fácil o ser humano deixar seus pensamentos e descobrir o coração de Deus. 하고 성경을 읽긴 읽지만은 Por isso, mesmo que dizem, né, crer em Deus e que leiam a Bíblia, todos têm um jeito diferente de pensar. 방법으로 흘러가기 때문에 신앙이 잘 되어지지 않는다. E vivem uma vida com uma direção diferente do que Deus realmente deseja, né? Por isso a vida espiritual fica difícil. A Bíblia realmente é muito diferente do pensamento humano. 내 생각에서 벗어버리고 성경의 그것만 받아들이기는 쉽지는 않습니다. Então, por mais que leiamos a Bíblia, é difícil deixarmos nossos pensamentos e aceitar a Bíblia do jeito que é. 성경 읽긴 읽어도 자기 관념대로 읽기 때문에 생각이 다 달라지는 거예요. Então, tudo fica diferente justamente porque as pessoas interpretam conforme o seu modo de pensar. 많은 교회가 있습니다. Hoje, existem muitas igrejas no mundo inteiro. Existe a igreja batista, a presbiteriana, existem muitas denominações. 똑같은 침례교라도 Mas por mais que sejam batistas da mesma forma, existem diferenças entre as batistas. 사람마다 차이가 있는 것이. Por mais que seja a igreja presbiteriana, existem diferenças entre elas também. 사람들의 생각을 전부 다 이제 벽에 붙여서 볼 수가 있다면 문제가 다르겠지만은 Se nós pudéssemos, sabe, ilustrar o pensamento das pessoas e colocar pendurado numa parede, poderíamos ver as diferenças. Mas isso não é possível e cada um tem o seu próprio pensamento. 읽어도 생각이 다 다르기 때문에 다르게 이해할 수가 있어요. Então, por mais que leiam a mesma Bíblia, leiam o mesmo texto, interpretam de formas diferentes, porque têm pensamentos diferentes. 생각을 벗어버리고 Então, para nós podermos aceitar a Bíblia, temos que deixar todo o nosso pensamento. 한 사실 하나하나를 분석해 보면 E se nós, assim, descobrirmos ponto a ponto o que realmente Deus deseja nos passar, 내가 봐도 이건 진짜 잘 이해가 안 갈 때가 있습니다. tem momentos que, pessoal, que eu também vejo e eu não consigo entender. 진짜 내 생각이 틀린 걸 안다면 내 생각 어떠하든 딱 벗어버리고 말씀 속에 들어가는 거예요.
Mas quem realmente reconhece que seu pensamento é errado perante a palavra de Deus, deixa esse pensamento e segue a palavra. Por exemplo, 예수님 피로 우리가 씻어졌다는 이야기가 많습니다. a Bíblia nos afirma que pelo sangue de Jesus Cristo nós somos lavados. 부를 때 많은 교회가 찬송 불러요. E existem louvores sobre isso em todas as igrejas. 속죄가 뭐든 해. Pelo seu sangue nós fomos remidos. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻었나요? Que feliz o dia em que o Senhor lavou meus pecados, né? As pessoas louvam dessas formas. Dizem que o seu pecado foi lavado, eles louvam assim, mas na hora da oração, 주여 이 죄인을 용서해. oh Senhor, perdoe esse pobre pecador. 금방 부른 찬송하고 기도 너무 다른 거예요. É muito diferente do louvor que eles cantam e a oração deles. 이해를 해야죠. Como é que nós devemos entender isso? 분명히 찬송을 그 피로 속죄함 받았네 찬송. Com certeza eles louvam afirmando, pelo seu sangue fomos remidos. 날 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. Que feliz, quão feliz o dia em que eu fui lavado dos meus pecados. O louvor fala isso para nós. 많은 교인들 이 찬송을 부르. Então muitos membros das igrejas presbiterianas cantam esse louvor. 주 나의 죄 다. Que feliz, quão feliz o dia em que me satisfiz. E vamos orar. Senhor, por favor, perdoe esse pecador. 제가 1962년 제3을 Em 1961, quando eu recebi a remissão dos pecados, 제 누님이 어머니가 세상 떠나시고 나를 어머니 같이 나를 돌봐주었어요. a nossa irmã estava tomando conta de nós, né? Depois da morte da nossa mãe, ela ficou responsável por nós. 진지하게 이야기를. E eu falei para ela muito seriamente, irmã, eu recebi a salvação. E ela, sabe, ficou chocada. Ela falou assim, Oksu, 그렇게 되냐? o que aconteceu com você, irmão? 은혜를 입으면 겸손해져. Se você alcançou graça, tem que ficar humilde. 도 죄인이라고. O pastor diz ser pecador, sabe? Os anciãos dizem ser pecadores. 네가 죄가 없. E você vem falar que não tem pecado? 너 신앙 잘못 너무 교만. Nossa, você está muito soberbo agora. Você está muito arrogante. 그 교만한 겁니까? É arrogância, pessoal? 하나님이 죄가 씻어졌다는 건 내가 죄인입니다 하면 하나님 거스리는 건데. Se Deus fala que eu tive meus pecados lavados, porém eu digo algo contrário, isso é ser contra. Se eu digo ser pecador e Deus fala que eu fui lavado, isso é ser contra, né? E minha irmã não entendeu. 잘못됐다. Ela falou, Oksu, você está errado. Olha, sabe, uma cevada, quando ela está madura, ela vai abaixando a cabeça. Você não, você está se elevando muito, está muito arrogante. É lógico que depois de um tempo, né, minha irmã também recebeu a salvação. 사함을 받았을 때에 Só que quando eu recebi a salvação, 분명히 성경을 보면 내 죄가 씻어졌다 기록돼 있고 era certo que estava escrito na Bíblia sobre a remissão dos pecados. 보고 찬송한 많은 우리 앞에서 복음의 선진들이 부른 찬송 보면 분명히 속죄함하고 노래. Muitos ancestrais nossos do Evangelho, né, eles louvavam sobre a remissão dos pecados. 사람들 왜 죄인이라고 그럽니까? Mesmo assim, por que hoje ainda as pessoas afirmam ser pecadores? 그걸 정확히 보는 게 아니에요. Porque não enxergam exatamente a palavra de Deus do jeito que é. Eles pensam, a palavra diz isso, mas eu cometo pecado, então eu sou pecador. 많은 인간들이 하나님 나오지만은 Então muitas pessoas vão perante Deus, 내 마음에 있는 모든 걸 비워놓고 mas, sabe, esvaziar 100% o seu coração, e independente do que eu ache, 말씀이 옳은 거야. afirmar que a palavra de Deus é certa. 이런 게 Olha, a palavra de Deus diz que eu sou justo, então eu sou justo. Se Deus diz que eu sou santo, eu sou santo. 이렇게 성경을 이해할 수 있는 몇 사람이 Quantas pessoas existem no mundo que podem entender a Bíblia dessa forma? 그냥 자기 중에 보는 대로 아는 지식대로 많이 들었는데 그런 것들이 마음에 작용을 As pessoas sempre estão dominadas pelo seu conhecimento, suas experiências. 어떤 형제가 제게 와서 이야기를 해요. Uma vez um irmão me procurou e disse assim, 목사님 왜 마귀책을 가지고 설교를 하십니까? Pastor, por que você utiliza esse livro do diabo para pregar? 제가 깜짝 놀랐어요. Eu tomei um susto escutando aquilo. 책이야. Isso aqui é o livro do diabo? 하나님 말씀이야. É a palavra de Deus. 마귀책입니다. Não, pastor, isso é o livro do diabo. 킹제임스 버전만 오늘. Só a versão King James é a certa. 제가 처음에 킹제임스 버전이 나왔을 때 Só quando essa versão King James foi lançada em coreano, eu comprei 300 unidades. 그래서 우리 교회 목회자 하나 앞에 하나 다 줬습니다. E compartilhei com todos os pastores aqui da igreja. 킹제임스 버전이 나왔는데 Eu falei, olha, saiu essa versão King James. E espero que vocês leiam, se gostarmos, vamos utilizar isso na missão. Só que uma coisa que nos assustou muito na tradução 영어를 잘 모르는 사람이 번역해가지고
é que o livro em si foi traduzido por uma pessoa que não entende tanto o inglês, né? Então a tradução em si está errada. 예레미야 17장 11절 킹 제임스 버전에서 보니까 Lendo na versão King James sobre Jeremias capítulo 17, versículo 11, comparado com a Bíblia coreana, 예레미야 17장에 제가 11절 eu vou procurar aqui, Jeremias 17, versículo 11. Me desculpem a demora. 예레미야 17장 11절 어떻게 되냐? Então, como diz aqui em Jeremias 17, 11, 이렇게 됐습니다. diz assim: 불의로 치부한 자는 자고새가 낳지 않은 알을 품은 같아서 한국말로 주세요. 왜? 방송실 por favor, coloquem a legenda em coreano, pessoal. 방송실 예 불의로 치부한 자고새가 낳지 않은 알을 품은 같아서 그 중년에 그것이 떠나 있고 필링은 어리석은 자가 Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. 여기서 불의로 치부하는 자 불의한 방법 Então, aqui fala sobre aqueles que ajuntam riquezas, porém não retamente. 자고새가 낳지 않는 Diz que são como a perdiz que choca os ovos que não pôs. 자고새가 낳지 Então, o que significa isso? A perdiz que choca ovos que não pôs. 우리는 웃으면서 뻐꾸기가 없는 Nós temos essa brincadeira, né? Dizem que o Cuco, sabe? O Cuco, ele sempre andava para a escola de música para aprender a cantar, então ele não chocava os seus ovos. 자고새가 알을 품고 Então, enquanto a perdiz chocava os seus ovos, 알을 품고 오늘 뭐 이런 날 못 있는 물 먹으러 나가 quando ele dava uma saidinha para beber água, fazer uma coisa, 뻐꾸에 얼른 와서 자고새 알을 하나 밖으로 떨어뜨리고 o Cuco, ele derruba um dos ovos da perdiz e coloca o seu ovo ali no lugar. 그러면 그 알을 Então, é um ovo de cuco ali, por mais que estejam entre as perdizes. 자고새 E a perdiz choca aquele ovo. 그 품으면 그게 Mas isso não quer dizer que vai nascer uma perdiz daquele ovo. Vai nascer um filhote de cuco. 그래가 이 뻐꾸기 새끼한테 딱 날아가서 먹이를 먹고 하다가 Depois, né, essa mãe perdiz começa a alimentar junto com seus filhotes aquele cuco e depois ele voa e vai embora. Ou seja, a pessoa que ajunta riquezas de forma não reta, 않는 알을 품은 내가 암만 por mais que ela tente guardar ali sua riqueza, por mais que ela tente ficar com aquilo, no final vai embora. Tem esse significado. 내가 킹 제임스 버전 Só que vendo a tradução do King James para o coreano, me assustou. 세상을 모두 옳지 않은 Porque fala assim que essas pessoas que ajuntam riquezas, 자고새 알을 porém não retamente, são como a perdiz que choca os ovos que não nascem 중년에 e elas partem. Como é que uma ave que não nasceu vai partir? Só, eu não sei bem o inglês, por isso eu perguntei para uma pessoa que fale bem o inglês, por que isso está dessa forma? 이 사람 영어가 E eles falaram, quem traduz isso aí, eles não têm esse conhecimento profundo no inglês. Porque tem essa palavra chamada hatcher, 해치란 건 significa meio que destampar, descobrir. 그래 자고새가 낳지 않은 알 Então, quando se diz lá que a perdiz, né, chocou os ovos que não pôs, 알이 부화되지 못한 não quer dizer que ela chocou os ovos, porém não nasceu. 알을 품었다. Mas sim que ela chocou ovos que 그걸 영어를 não poderia ter um pássaro ali dentro, né, que já estava morto, vamos dizer assim. 낳되 Então são traduções erradas. 알을 낳되 부화되지 A Bíblia King James ela fala assim: ele chocou ovos que não pôde nascer e partiu pelos ares. 그런 성경 Então existem muitos erros assim na própria tradução do inglês para o coreano. Então nós compramos as 300 unidades, nós avaliamos e nós falamos, não, a que nós utilizamos atualmente é muito melhor, não vamos utilizar a King James. 영어 킹 E a segunda coisa que eles afirmam é que a versão King James 한국어 성경에 비해서 단어 수 só tem muito mais quantidade de palavras comparado à Bíblia em coreano. 3대 5 그렇게 Dizem que é 3/5 a mais. É lógico que eu não contei todas as palavras. Mas por que é necessário essa quantidade a mais de palavras? Porque no inglês 한국어 é diferente do idioma coreano, existem diferenças.
Porque a cultura, né, a tradição oriental em si, ela é mais voltada para o lado mental, enquanto o idioma ocidental é formado para expressar em coisas materialistas. E já que o idioma ela é criado dentro da cultura, todos os idiomas orientais têm muitos detalhes para expressar sentimentos, emoções. Porém, no lado ocidental, faltam palavras para essas coisas, porém é muito desenvolvido para expressar coisas materiais. É sempre eu cito isso, né, para vocês. Quando falamos o cachorro morreu, né? No inglês, dog é cachorro e die é morrer. Então, dog die. E o pai morreu. Father die. E quando o avô morre? Tudo eles utilizam a mesma palavra, die. Mas no coreano não é assim. Quando um cachorro morre, ele morre. Mas se um pai, ele faleceu, não tem como falar ele morreu. Falar ele voltou ao seu lugar. E tem muitas palavras assim para expressar. Ele foi elevado, ele foi trasladado, ele voltou. Quando um cachorro morre, sim, ele morreu. Quando a pessoa odiada morreu, pronto, se lascou. Sabe, foi pro caixão. Deixou a sua colher. Então, são diferenças de linguagem, né, que existe nos idiomas orientais e ocidentais. E uma coisa que me deixa muito grato ao ler a Bíblia em coreano é que, por mais que eu não saiba falar bem o inglês, existem momentos que eu leio a Bíblia, não entendo alguma palavra, então eu começo a comparar com outras traduções para ver o significado daquilo. E quando nós comparamos, realmente dá para perceber que a Bíblia em coreano ela é muito intensa. Eu jamais poderia explicar dessa forma se fosse a Bíblia em inglês. Então, o pai faleceu. Eu não posso utilizar a mesma palavra que se usa quando um cachorro morre. Ele foi elevado. Ele foi levado às alturas. É diferente, são palavras diferentes. Também no próprio tratamento, né, não existe palavras para o mais velho, para o mais novo. Que no idioma oriental tem esse tratamento diferente para os mais velhos, né? Palavras diferentes. Então, comparado, sabe, a King James com a Bíblia em coreano, levando em consideração a Bíblia original em hebraico, a coreana é muito melhor. A Bíblia em coreano é muito mais fiel, porque o idioma em si, ela foi construída para expressar melhor as coisas humanas, né, o coração humano. De vez em quando, nos Estados Unidos, eu vou pregar, eu falo, os coreanos têm muito chong, eu uso essa palavra. E a tradução não sabe o que falar. Porque no inglês não existe tradução certa para essa palavra chong. Então eles ficam pensando, eles falam, é amor. Eles traduzem dessa forma. E as pessoas dão risada, né? Porque não é amor, chong não é amor. Só que não tem meios para eles traduzirem. E aí eles têm que acumular muitas palavras para poder explicar, né? Por isso na Bíblia King James tem muito mais palavras. Na Flórida, né, tem um autor que publicou um livro falando muito mal sobre a tradução coreana da Bíblia. Eu afirmo que é muito boa a nossa versão. Uma verdade que nós devemos saber é que o Antigo Testamento foi escrito em pergaminhos. Ou seja, né, era couro de animal, então é muito bom para se preservar. Só que o Novo Testamento foi escrito em papiros. Então, papyrus é uma folha, né, que utilizavam antigamente. Então, por mais que o Antigo Testamento tenha sido escrito muito antes,
기록된 보존이 잘 돼. Já que havia sido escrito em pergaminhos, né, aquilo se preservou muito bem. 기록됐기 때문에 훼손이 많아요. Enquanto o Novo Testamento, por ter sido escrito em papiros, né, se danificou muito. 성경에서 뭐 없음 칸이 거의 없어. Então, praticamente não existe a palavra não tem, né, quando se faz a tradução do Antigo Testamento. 많아가지고 한 절이 떨어져 나거나 뭐 손상된다. Mas o Novo Testamento, né, devido ao desgaste do papel, muitas palavras se perderam. 신약 성경에는 여기 나오면 몇 하다 어디에는 없음 하고 Por isso, quando se vê uma tradução mais fiel à Bíblia, tem palavras que não são, né, colocadas ali. Eles colocam não tem. E eles colocam assim em sublinhas a explicação do motivo. 이렇게 있더라. 다 들어가 있어. E eles colocam alternativas, né, e colocam palavras que podem se encaixar ali. 개혁성 이거는 막 성경도 아닌 것처럼 막 나쁘게. Só que esse autor ele falou que a Bíblia em coreano é muito ruim a ponto de nem ser qualificado como uma Bíblia. 이름 밝히지 않게. Eu não vou falar o nome desse autor, 제가 그 책을 읽었어요. mas eu li esse livro que ele publicou. 몇세날 쓴 책을 봤는데 Eu li esse livro 이 사람 한국말 번역에 자기가 저자라고 했더라. e ele, né, falou que era o autor das traduções. 내 이름은 밝히지 않게. Eu não vou falar, né, quem ele é. 버전이 좋다고 책 팔려고 하는 거야. E ele começou a afirmar que a King James é a melhor justamente para o quê? Vender esse livro. 왜 목사님 킹제임스 버전 아니까요? 저 마귀 책까지 설교를 합니까? Então as pessoas começaram a me questionar, pastor, por que o senhor não usa a versão King James e utiliza esse livro do diabo para pregar? São pessoas muito simples, né, vamos dizer assim, não conhecem nada do inglês. Eles simplesmente escutaram essas teorias e começaram a afirmar isso, mesmo sem saber do que está falando. 뭐 성경 선택한 이런 것들이 그 외에도 이제 한국 개혁 이 성경 너무 번역이 잘 됐는데요. Só eu já passei, já avaliei muitas Bíblias e a Bíblia que nós utilizamos ela é muito boa. 계속 나와도 이 책만큼 번역된 책이 없어요. E por mais que tenham novas versões de traduções, não existe Bíblia que esteja tão fiel como essa versão. Eu acredito que essa versão realmente foi traduzida em oração a Deus. 할 때 이거는 시편 번역할 때는 시인들이 번역한다고 담배 피워 술 마신 사람들이 번역했다고. Enquanto existem novas versões onde foram traduzir o livro de Salmos e entregaram nas mãos de poetas, né, fumando e bebendo para traduzir. Eu escutei sobre isso. 제가 정말 이 성경이 내 손에 들려졌고 읽어볼 때 Toda vez que eu leio essa Bíblia, pessoal, que nós temos, 마음이 정말 잘 표현돼 있고 eu vejo que é muito bem expressado o coração de Deus. E quando eu uni meu coração com as palavras escritas aqui, eu vi o agir de Deus na minha vida. 감격스러워. Então é muito emocionante. 제가 군대 갈 때 Quando eu fui ao exército, 어른들에게 인사를 하니까 돈을 많이 주시고 fui cumprimentar os mais velhos antes de ir e eles me deram dinheiro. 옛날에 6.25 3대 군대 가면 거의 죽기 때문에 Porque antigamente, né, quando iam para o exército, quase todos morriam. 우리 군대 가면은 우리 형님 군대 가시다 보니까 우리 마당에 대문에 큰 깃대를 달아놓고 막 환영해주고 그랬어. Na Guerra das Duas Coreias, né, quando meu irmão voltou daquela guerra, nossa, colocaram faixas de recepção de boas-vindas. Então, durante a nossa vida, 성경을 볼 때 우리 그 한국말이 정말 잘 돼. quando eu leio a Bíblia em coreano, é muito bem feita. 내 마음에 너무 뜨거움을 주고 Essas palavras, sabe, realmente movem o meu coração, me comove. 그 성경을 처음에 한 번 읽고 두 번 읽고 한 10번쯤 읽었을 때 Lendo uma vez, duas vezes, quando eu li pela 10ª vez, 너무 신기한 eu percebi uma coisa incrível na Bíblia. 제사함을 받기 전에 제사함 받기 성경 막 뒤지기 시작해. Antes de receber a salvação, para receber a remissão dos pecados, eu comecei a procurar na Bíblia. 속죄 제사라는 걸 찾아. E eu achei sobre a remissão dos pecados em Levítico capítulo 4. 그 만일에 그 속죄 제사 제사장이 죄를 범 Existe um sacrifício para quando o sacerdote peca, quando a congregação peca, quando os líderes da congregação pecam e quando uma pessoa comum peca, né? Existem 4 tipos de sacrifícios. E já que eu era uma pessoa comum, eu vi sobre o sacrifício de quando uma pessoa comum ali peca. 평민의 하나가 죄를 범하여 E a Bíblia diz, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, 그 범한 죄를 인하여 흠 없는 암염소를 trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. 예물로 삼아 제사를. E assim, né, será um sacrifício para os pecados. 근데 제가 거기 속죄제 희생의 머리에 안수. Só que tem um trecho que fala que se faz imposição de mão sobre a cabeça do animal. 저 안수하는 저 의미. E eu não sabia o significado dessa imposição de mãos. 제가 정말 오랫동안 Por isso, por muito tempo, eu fiquei em dúvida sobre isso. 왜 양이나
염소를 Por que tem que colocar as mãos sobre a cabeça do animal? 목사될 때 안수하고 장로가 될 때 Essa imposição de mãos é feita para eleger um pastor, um ancião. 양이 뭐 목사 Mas a ovelha ou o cabrito vai se tornar um pastor? Por que é necessário fazer imposição de mãos? Eu não entendia sobre isso. 왜 하는 그걸 못 찾아 성경 E por mais que eu procurasse na Bíblia, eu não achava resposta para isso. 근데 어느 날한 2년 Só que depois de uns 2 anos dessa dúvida, 레위기 16장 22. eu li Levíticos capítulo 16, versículo 21. 근데 여기 그 안수에 대한 뜻이 정확 E aqui fala claramente sobre o significado aqui da imposição de mãos. 두 손을 산연세 머리 안수와 이스라엘 자손의 모든 불의와 범한 죄를 고하 Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do animal, né, do bode. 속죄 제사를 드리기 위해서 양이나 염소를 잡아와서 Então, para fazer a oferta pelos pecados, eles trazem ali o sacrifício, né, aquele bode, 죽음으로 우리 죄가 사해 e a morte daquele animal é que vai limpar os nossos pecados. 양이 대신 Mas por que o animal morre no nosso lugar? 우리 죄를 대신 Porque ele tomou para si os nossos pecados. 그래 그양 안수나 그양 그저뭐 죽이면 속죄가 Não basta só matar o animal, porque isso não vai remir os pecados. 넘기는 방법으로 그 양이나 염소 머리 Primeiro se faz a imposição de mãos para transferir o pecado da pessoa para o animal. 이 사실을 깨닫고 E depois que eu descobri isso, eu fiquei, sabe, chocado, surpreso. Se nós vermos o livro de Mateus, em Mateus capítulo 3, 자꾸 찾아 죄송합니다. desculpem, tá, pessoal, ficar procurando muitos versículos. 마태복음 3장 13절 Mas o versículo 3, versículo 13. 갈릴리오스 요단강에 요한에게 세례를 받으라 하신대. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. 내가 당신에게 세례를 당신 내게로 오시나. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? 예수 대답하 이제 허락하라. 우리 이와 같이 모든 의를 이루는 것이 합당하냐. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. 요한은 회개의 세례를 배워. Só João Batista dava batismo de arrependimento. 그 요한 예수님은 죄를 지은 적이 없기 때문에 회개해야 할 필요가 없어. Jesus Cristo, já que nunca havia cometido pecado, não necessitava de um arrependimento. Então ele não precisava do batismo de arrependimento. Mas ele buscou esse batismo de João Batista. Por isso, João Batista negou: Eu é que tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? Só que o que Jesus Cristo disse? Deixe por enquanto, 모든 의를 이루는 것이 합당하냐. porque assim é preciso para que se cumpra toda a justiça. 모든 죄를 사는 걸 의미하는데. Só cumprir toda a justiça é lavar todos os pecados. 예수님에게 세례를 받는 요한에게 요한이 예수님의 세례를 하는데. Então João Batista estava fazendo aquela imposição de mão sobre a cabeça de Jesus. 세례로 내가 죄를 지어 회개하는 세례가 아니고 Não era um batismo de arrependimento, 온 인류의 죄를 예수님께 넘기는 그 머리 안수라는. mas era aquela imposição de mãos onde estava sendo transferido o pecado da humanidade para Jesus. 29절에 보면은 Por isso, em João capítulo 1, versículo 29, 자기 나오심을 보고 가로되 diz: 보라 세상 죄를 지은 하나님 어린 No dia seguinte, viu João a Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 레위기 3년 속죄 양이 그 안수를 해서 죄가 양에게 건너가는 것. Então, da mesma forma que no Antigo Testamento, por meio da imposição de mãos, o pecado da pessoa é transferido para o animal, Jesus Cristo foi batizado por João Batista para que, por meio daquela imposição de mãos, ele pegasse o pecado da humanidade. E no dia seguinte, quando ele foi perante João, João afirmou, né, clamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o pecado da humanidade foi transferido para Jesus naquele momento. Se abriu o céu, né, veio uma voz do céu dizendo: Eis aí meu filho amado, em quem me comprazo.
É lógico que Jesus também sentiu sofrimento, né, ao ir para a cruz. Ele também queria evitar aquilo. Mas Jesus Cristo aceitou a vontade de Deus, sabe, colocou aquela coroa de espinhos e foi crucificado. Por isso, Deus ele falou: meu amado filho em que me comprazo. Então, na Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, foi transferido para Jesus o pecado de toda a humanidade. E no dia seguinte ele afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, todo o pecado da humanidade, desse mundo, passou para Jesus. Se Jesus Cristo, sem tomar para si os nossos pecados, ele simplesmente morre na cruz, ele não vai lavar nossos pecados. Mas todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus naquele momento. Então, antes de nós termos esse tipo de sacrifício, lá no Antigo Testamento, antes de virem as leis, tinha uma pessoa chamada Noé. E o que Noé fez? Ele também cometeu pecados. Só que Deus disse para Noé: faça uma arca. Faça uma arca. Por quê? Deus estava preparando um jeito de evitarem a morte no dilúvio. Por isso, Noé, conforme as palavras de Deus, ele criou a arca. E quando estava descendo aquele dilúvio, dentro da arca eles puderam ficar salvos. Então, com essa história, né, da salvação de Noé do dilúvio, está nos ilustrando sobre a salvação eterna dentro de Jesus Cristo. Dentro da arca, por mais que esteja caindo um dilúvio, uma maldição sobre a terra, dentro da arca aquilo não tem nenhuma ação. Por mais que o mundo seja coberto pela água, a arca está sobre a água. Então Deus está nos mostrando por meio dessa história como receber a salvação. As pessoas naquela época questionavam: Noé, o que você está fazendo? Por que você está construindo essa arca? Então acho que Noé disse, né? Olha, Deus, ele vai amaldiçoar essa terra. Ele se arrependeu de ter criado o homem. Então nós iremos morrer num dilúvio. Por isso nós precisamos construir essa arca. Vamos construir a arca juntos. Uma vez eu pensei na nora de Noé. Então Noé tinha 3 filhos, né? Sem, Cam e Jafé. Então imaginem, lá tem o filho de Sem, o filho de Cam e o filho de Jafé. E um dia a esposa de Jafé foi para a casa do seu pai visitá-lo para comemorar o aniversário de 60 anos dele. E o pai dela fica bravo ali. Filha, o seu marido, ele é louco, ele não tem consciência nenhuma. Por mais que aquele velho que perdeu a cabeça esteja fazendo aquilo ali, eu te cuidei, eu te criei dessa forma tão difícil. Para hoje você viver daquele jeito, construindo aquela arca, eu fico muito chateado com isso, filha. E sabe, a esposa, a nora de Noé, escutando as palavras de seu pai, ela perde todas as forças. Ela volta para casa e fala, né, com seu marido: querida, foi tudo bem? O que foi? Quer saber? Deixa quieto. 너 시아버지 늙은 노망은 그 양반이야. 방주를 짓던 말은 너 신랑은 젊은 좀 똑똑한데 그 네가 방주를 지금 비가 어디 와? O pai dela tinha dito para ela: você vai ficar debaixo daquele velho que perdeu a cabeça e está construindo uma arca. Vai viver uma vida normal com seu marido. E os filhos de Noé diz: querida, não volte. É mais para a casa do seu pai, porque você vai lá e fica em tentação.
알아. Se realmente vai cair o dilúvio ou não, a gente vai ter que esperar para saber. 하나님 음성을 들었어. Nosso pai com certeza escutou a voz de Deus. Então temos que esperar, vai chover. 천둥이 다 쳐. É porque ainda não está chovendo, então as pessoas falam, afirmam isso, mas 저들이 한국에서 복음을 전하면 só nós pregando o evangelho aqui na Coreia. 예수님 피가 내 죄를 다 사했다는 이야기 분명히 성경에 Com certeza, afirmarmos que Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados é algo que está na Bíblia. E todos sabem dessas palavras. 우리가 죄인인데 어떻게 Porém, eles não conseguem entender, nós somos pecadores, como podemos falar que somos justos? 성경이 어렵다 하는데 A Bíblia está afirmando que somos 성경이 justos. 어렵다고 하는데 A Bíblia diz que somos justos. 성경들 어렵다 한다고 이다이라 그래. E nós, que afirmamos o que a Bíblia diz, somos chamados de hereges. 참 감사 이번에 미국에 복음 전파되기 시작합니다. Uma coisa muito gratificante é que, dessa vez, o evangelho começou a ser espalhado lá nos Estados Unidos. 이게 질 E muitas pessoas, muitos pastores de grandes igrejas têm escutado a nossa pregação e afirmaram, isso aqui é a verdade. 사람들도 이제 굉장히 많이 변해. 미국에서 뭐 그러니. E muitos pastores na Coreia também estão mudando, porque eles viram a reação dos pastores americanos. 굉장히 많이 받더라. E indo à África também, eles são muito influenciados pelos Estados Unidos. 아프리카 사람들 굉장히 많이 환영. Quando eu fui para a África, muitos pastores africanos me recepcionaram muito bem. 너무 감사한 게 Uma coisa que me deixa muito grato 때문에 어려운데 케냐를 갔는데 é que sim, devido à dificuldade de corona, nós fomos até o Quênia 그래서 모였어요. e, sabe, tivemos 3,000명이 모였는데 um culto num estádio enorme. 부인사 일부러 그런지 모르지만 내가 가는 그날 저녁부터 풀렸어. E eu não sei se foi por causa da minha visita, mas no dia que nós chegamos, eles liberaram esse tipo de reunião. Então eu pude pregar para mais de 3.000 pastores sobre a remissão dos pecados. E eu vi aquelas pessoas que não conseguiam conter a alegria. 좀 일어나요. 춤 한번 춥시다. Eu falei, vamos nos levantar, vamos dançar, pessoal. 춤을 한번 췄어요. E todos começaram a dançar ali. 처음에 제가 아프리카 왔는데 Quando eu fui pela 제가 왔다 primeira vez na África, tinha um coral que veio me dar boas-vindas, né? E o 막 노래 한참 나막 maestro ali do coral, ele estava ali, só que estava meio dançando. 끌려가 나왔는데 E ele me levou para dançar junto. 왔어. Então eu dancei junto também. 그다음에 사진을 보더니 Minha esposa viu as fotos 당신 스텝 하나도 안 맞는다고. e ela falou: Meu Deus, querido, você é péssimo nos passos. 춤추는 것만도 큰 일인데 스텝까지 어떻게 맞춰? Eu falei: Meu Deus, só de dançar já é um grande milagre. Você quer que eu acerte os passos? 이게 이렇게 사람마다 각기 다른 자기 생각을 믿기 때문에 Só todas as pessoas têm pontos de vista diferentes e confiam nos seus próprios pensamentos. Então, realmente esvaziar o coração, sabe, deixar de lado todo o seu conhecimento em relação à Bíblia. 읽어 들어가기 시작. E quando assim começar a ler o que está de fato escrito na Bíblia, sem acrescentar os pensamentos, o que a Bíblia nos diz? 어렵다 해요. Que nós somos justos. 우리도 어렵다고 말해요. Então nós passamos a falar que somos justos. 근데 여러분 우리는 성경보다도 내 경험, 내 방법이 많이 내 속에 작용을 하기 때문에 Porém nós, em vez de acreditarmos na Bíblia, já que temos experiências, temos conhecimentos, né, nós falamos, sim, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas como é que eu vou falar que eu sou justo? Como foi com a minha irmã, né? 목사님도 죄인이라고 장로님도 죄인이라고 Ou se o pastor da nossa igreja de ser pecador, o ancião de ser pecador. 뭐야 사람이 곡식 익으면 고개를 숙이는 법인데 Quando a cevada está, sabe, está madura, ela começa a abaixar a sua cabeça. Então você também, se recebeu a graça, tem que abaixar seu coração. Mas você vem falar que você é justo? Como pode ser tão arrogante? Sim, pessoal. Conforme o pensamento dela, ela está certo. Conforme o pensamento dos anciãos, isso é certo. Mas a Bíblia diz que nós somos justos. 성경 찾아요. Aí eles procuram um versículo na Bíblia. 의인 없나니 하도 없으면 Não há nenhum justo sequer. Eu dou risada, né? 의인 없나 하도 없어. Sim, não há justo nenhum sequer. Tá certo. 그런데 Mas, 예수 피로 제산 받으면 의인이 돼. se for remido pelo sangue de Jesus Cristo, é justo. 성경에 너무 많아. Tem muitas palavras justo na Bíblia. 앞에 일어나고 Então vem aquela, sabe, discussão. 방주를 지었어. Só quando Noé construiu a sua arca, 함의 며느리 아내 함의 아내. pensem na esposa, né, de Cã, de Sem, de Jafé, 아버지 뭐 해갑이라고 그 뭐 몇 년 동안 사이에 as noras de Noé, sabe? Quando os seus pais completam 60 anos, vão visitar o pai para comemorar o aniversário. 하는 거예요. Chega lá, o pai dela começa a falar com elas. 늙어도 정신이 가서 그렇겠지만은 Seu sogro enlouqueceu e está vivendo daquele jeito, mas você, 젊은 사람 그 영감에 따라서 내 방주를 만들고 있어. 다 웃기고 있어. você está casado com seu marido que é jovem, você está de piada comigo viver ali construindo aquela arca?
Sabe? Dá para imaginar dessa forma, né? 내가 지은 소리긴 하지만은 É lógico que isso é eu que criei, tá, pessoal? Não tem, mas não é uma coisa sem sentido. Imagina, o pai pode pensar, eu me dediquei tanto para te cuidar, para te criar, sabe? Eu não gastei nada para mim, para hoje te ver, sabe, fazendo uma arca, cortando madeira? Você quer que eu viva como vendo isso, filha? 신령감 따라서 젊은 아이들이 Ai, sua louca, você tá vivendo igual seu sogro. Então Noé também escutou essas coisas, com certeza. 문제는 결론을 봐야 하는 거예요. Mas a questão é que nós devemos ver o resultado de tudo isso. 결론적은 누가 맞았어요? Quem estava certo no final das contas? 노아가 맞았어요. Noé estava certo. 왜요? Por quê? 하나님 말씀을 믿었기 때문에. Porque ele creu na palavra de Deus. 하나님이 우리에게 이야기해 줬어. Deus nos disse, 하나님은 홍수가 온다고 하셨어. Deus ele afirmou 관영했다고 que iria vir um dilúvio, que ele se arrependeu de ter criado o homem. Ah, então nós temos que construir a arca. 방주 다 만들었습니다. Construíram a arca. 노아가 말합니다. Noé diz, 며느리들 불러서 né, chamou ali todos, reuniu suas noras. 잠깐 친정에 갔다 와라. Olha, vai lá na casa do seu pai, visite-o. Sim, sogro, sim. 내가 너 친정 아버지나 어머니한테 가서 Então vá lá para os seus pais 진지하게 한 번만 더 얘기해. e fale mais uma vez com toda a seriedade. 그리고 와서 우리 같이 방주에 타자고 해. Chame, convide para que entrem na arca também. 하나님 분명히 나에게 얘기하셨다. Deus, ele com certeza me afirmou isso. Deus, ele não mente. 며느리 너무 곤란한 거예요. Sabe, as noras não sabiam o que fazer. 친정 아버지가 그런 소리 들었으니까. Por quê? 실제 있는 이야기하면 내가 상상해서 하는 Pessoal, isso é coisa da minha imaginação, tá? Não estou falando que isso está escrito na Bíblia. 나오냐 그러면 할 말 없어요. Se perguntarem, pastor, onde está escrito na Bíblia? Eu não tenho o que falar. 그치, 그죠? Mas eu imagino, né? Pode ter sido assim. 곤란한 거예요. Imagina na hora de Noé, estava muito sem jeito, não sabia o que fazer. 하지만은 Ai, sim, eu queria que meu pai entrasse aqui, mas eu já fui várias vezes, eu sempre fui repreendido, ele sempre ficava bravo. 그때 며느리가 Então, a nora de Noé, 말씀을 믿고 confiando nas palavras de Noé, sabe, vai até seus pais. Pai, 까는 괜찮으니까 tá tudo bem. 장난 삼아라도 Você pode me considerar como uma brincadeira, mas 하이트나 봅시다. vamos lá, vamos entrar na arca, vamos passar uns dias ali dentro. Se não chover, o Senhor venceu. Só que 한번만 해줘요. se tiver certo, se eu me tiver o dilúvio, o Senhor vai viver. Por favor, para me escute. Só que, imagine, pessoal, as noras 이야기 말했겠죠. de Noé devem ter falado de uma forma muito vaga, né? 그도 그런 거예요. É a mesma coisa. 우리 아버지가 Meu pai, 제가 구원받은 사실을 아버지가 제일 먼저 하셨어요. meu pai foi a primeira pessoa que percebeu a mudança na minha vida depois que eu recebi a salvação. Foi o primeiro que percebeu diferença na minha vida. 어려웠는데 Vivíamos uma vida muito difícil. 성교학과인데 아버지가 매달마다 쌀을 거의 막한 반가마니 가져가. E mesmo assim, né, na época que eu estava no seminário, todo mês ele levava meio saco de arroz. Por uns 5 meses ele fez isso. 성교학교 그 우리 나이 많은 형들이 Então, os meus colegas de seminário mais velhos do que eu, eles falavam, olha, fala pro seu pai parar de trazer. Sim, não, é gratificante, né, o que ele faz. 진짜 제가 달라진 걸 보고 너무 아버지 좋아하셨어요. Meu pai, ele ficou muito feliz vendo a mudança na minha vida. 선교사님 앞에 오셔가지고 그 Ele foi perante o missionário Dick e nós éramos cerca de 20 seminaristas naquela época. 시내에 사는 아이들도 형제들도 그 아버지가 찾아온 한 명도 없었어요. E mesmo assim, meus colegas de seminário que tinham seus pais que viviam ali em Tegu, na mesma cidade, nunca foram visitá-los. Enquanto meu pai vivia em outra cidade no interior e sempre me visitava. Ele perguntava, onde você estuda? Aqui, pai. Onde é que você dorme? Aqui, pai. 밥 먹는 데는 어디? E onde é que vocês comem? Ah, é ali. 여기 제일 높은 선교사님 누구냐? Quem é o missionário responsável aqui? Deixa eu conhecê-lo. 좀 뵙고 싶었는데 Aí eu falo, missionário, meu pai quer te conhecer. 아버지가 성경에 이런 얘기했어요. E meu pai falou assim, olha, meu filho Oksu, 뭐만 시키면 맛만 보면 안 한다고. ele começa a fazer as coisas, mas ele nunca vai até o final. 내가 언제 그랬어? E eu, escutando aquilo, eu ficava pensando, quando é que eu fui isso, meu Deus do céu? Que vergonha. 뭘 시켜도 맛만 보면 딴 데 아이고 그런데. Meu pai falava, ele começa a fazer as coisas, ele começa a pegar jeito e vai embora, para de fazer aquilo. Só que 그만둘 때가 됐나? esse negócio de acreditar em Jesus, sabe, já deu tempo dele parar, mesmo assim ele está com esse coração. Isso é diferente. 이게 우리 옥수하고 적성이 맞는 것 같습니다. Eu acho que isso combina, né, com meu filho. Missionário, por favor, cuide bem do meu filho aqui. 아버지 가시더라고요.
Depois o cumprimentou e voltou para casa. 아버지하고 저는 비교가 안 돼. Pessoal, eu sou uma pessoa que não deve ser comparada com meu pai. Meu pai era uma pessoa que tinha um pensamento muito mais profundo, sabe? Ele decidia as coisas depois de pensar muitas coisas. 야, 너 머리 그렇게 안 돌아서 앞으로 어떻게 살래? Meu pai, ele sempre me falava, meu filho, como sua cabeça é dura, como é que você vai viver essa vida? 진짜 Ele sempre se preocupava muito, né? Não dá, eu não consigo me comparar com meu pai. Ele era muito superior. 생각하시고 Ele pensava profundamente. 그때 뭐 아버지가 돌아가신 뒤에 E depois que meu pai faleceu, 한번씩 아버지가 그리울 때가 있고 tem momentos que eu sinto muita falta dele. 제가 이 성경학교도 너무 기뻐하셨어요. Só que ele ficou muito feliz quando eu entrei no seminário. 정말 그리고 아버지 어렵지만 저를 위해 참 많은 걸 희생하여 도우시고 E por mais difícil que fosse a vida dele, ele sempre se sacrificou muito para me ajudar, para me apoiar. 너무 감사. Eu sou muito grato por ter crescido, né? 놀랐고요. Sendo filho do meu pai, né? Foi incrível. 노아가 단 아무도 하나님의 음성을 안 듣는데 Noé, todas as pessoas rejeitaram a voz de Deus. Vocês acham que Noé não anunciou para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus parentes, familiares? Com certeza ele falou. 그거 보면 E vendo isso, 처음에 몇 명 안 돼 이렇게 많이 모은 거 보고 우리 교회는 대단한 거예요. só é incrível a nossa igreja, né? Que começou sem quase ninguém e hoje temos muitas pessoas. Imagina, Noé não conseguiu reunir ninguém ali na arca. 구원받고 이게 얼마나 감사한 일인지 모르는 거예요. Então, recebermos a salvação hoje, estarmos na igreja é algo muito gratificante. Uma coisa exata 진짜 하나님께서 é que Deus, 사람의 죄악이 세상에 관영하고 sabe, ele se arrependeu de ter criado a humanidade, porque viu a maldade se multiplicando. Estava próximo o dia do fim. 그를 위하여 방주를 준비했어요. Só que Deus ordenou para que ele preparasse uma arca. 그 가족들을 위해서 방주를 준비하셨는데 Deus preparou essa arca para Noé e sua família. 우리를 위해서 뭘 준비했습니까? Então, pessoal, para nós, o que Deus preparou para nós? 뭘 준비하셨어요? Jesus Cristo, 우리 죄를 대신해 죽으시기 위하여 para que ele morresse no nosso lugar. Para isso, ele tomou a cruz. 다 이루었다 하고 운명하셨습니다. E por último, na cruz, ele disse: está consumado, e faleceu. O que consumou, pessoal? Os nossos pecados. Acabou o trabalho para a remissão dos pecados. 우리는 예수님 십자가 실패하지 않았습니다. Só Jesus Cristo não falhou na cruz. 만약 예수 십자가에 못 박혔는데 우리가 죄인이라면 Se Jesus Cristo foi crucificado e nós permanecemos como pecadores, isso é afirmar que Jesus Cristo falhou. 실패하지 않으셨습니다. Só que Jesus Cristo não falhou. Jesus Cristo lavou nossos pecados, nos deixou mais brancos do que a neve, nos deixou limpos. 얼마나 많은 교인들이 Muitos membros de igrejas hoje, muitos pastores, 죄인이라고 가르쳐. afirmam e ensinam que somos pecadores. 그 피로 속죄가 뭐든 우리 부흥할 때 참 그냥 뭐 이렇게 하잖아요. No louvor, eles cantam com toda alegria, nós fomos lavados, nós fomos lavados. Eles cantam, tem louvores com essa letra, mas eles não entendem o que aquilo quer dizer. Que feliz, quão feliz o dia em que me satisfiz, que meus pecados foram lavados. Não sabem o que significa. Eu, quando frequentava a igreja presbiteriana, era uma época de muita fome, muita pobreza. Eu me lembro até hoje, naquela época eu roubava muito. Quando estávamos, sabe, quando o trigo estava ali para ficar bom, eu e meus colegas entrávamos na plantação de trigo, cortávamos alguns montes, né, íamos para a montanha, fazíamos um fogo e começávamos a assar o trigo ali. Aí depois que a gente esfregava na mão e soprava assim, né, toda a casca voava e comia aquilo, era uma delícia. Aí um tempo atrás uma pessoa veio me trazer, né, um pouco de trigo, só que não tinha o mesmo sabor do que aquela época. Eu nunca mais tive vontade de comer o trigo. Mas era assim naquela época. Roubava, mentia muito. Realmente era uma pessoa com muito pecado. Tinha certeza que iria para o inferno. No dia 7 de outubro de 62, surgiu essa convicção de que meus pecados haviam sido lavados. Ninguém pregou isso para mim. E quando eu fui ler a Bíblia, estava certo. Era o que a Bíblia me dizia. Naquela época, na igreja, os jovens se reuniam no sábado à noite para ensaiar o louvor do domingo.
E um dia depois do ensaio, né, eu fui perante todos e falei, testemunhei minha remissão dos pecados. E todos ficaram muito surpresos. Eles falaram, olha, irmão Park, eu também tenho pecado, o que eu devo fazer? Só que eu não sabia explicar como, né? Eu não tinha os versículos, o conhecimento. Só que fiquei falando sobre isso por um mês. E um dia o pastor, depois do culto, no momento de anúncio, ele falou assim, olha, o irmão Park andou de carro no domingo, então ele estará de banco, né? Eu falei, pastor, como assim vai ficar de banco? Como assim? Não entendi. Então você pecou, então não pode participar da Santa Ceia. E na minha cabeça, o pensamento que surgiu na hora foi, mas pastor, e sua filha, que anda de carro todo sábado e domingo? Né? A filha dele estudava em outra cidade, então sábado vinha até onde ficava o pai, né? No caso a cidade onde nós morávamos, de carro. E depois do almoço do domingo, ela voltava de carro para a cidade onde ela estudava. Mas a filha dele nunca ficou de banco. Então, sabe, subiu até aqui. Pastor, e sua filha? Eu queria falar, mas eu não falei porque isso não seria bom para a imagem do pastor. Para o pastor, eu não era uma pessoa importante. Então, ele simplesmente me excluiu. Então, os membros da igreja começaram a me olhar diferente também. E um dia, assim, na rua, encontrei um membro ali da igreja. E já que era o interior ali, todos eram muito próximos, né? Todos falavam muito bem. E eu falei, ei, irmã Kim, tem que receber a remissão dos pecados. E ela me encarou. Ei, Park, acorda, meu. Você é melhor que o pastor? Vai lá pro pastor, então. Nossa, que cara metido, meu. E todos da igreja começaram a me menosprezar, me deram as costas. Um dia, fui à reunião que nós tínhamos, né? Cheguei à porta da sala, só que antes de abrir eu escutei que eles estavam falando sobre mim. Eles estavam falando, nossa, Oxo Park, eu conheço aquele moleque, ele vem falar que não tem pecado. E realmente eu tinha feito muitas coisas erradas, né? E o único lugar que eu tinha na minha vida era a igreja. Só que eu estava sendo, sabe, deixado de lado na igreja. Só que pensando hoje, foi um momento muito glorioso na minha vida. Porque imagina, se eu tivesse a mesma ideia deles, seria mais um. Depois disso, depois de um mês, Deus abriu caminhos para eu poder ir para a escola de seminário. Naquela época, eu tinha cerca de 520 missionários americanos aqui nos Estados Unidos. E dentre eles, apenas 5 ou 6 realmente eram missionários salvos. E eles, na Coreia, tinham a sua missão de pregar o evangelho também. Mas todos diziam ser pecadores. E não conseguiam conversar com as pessoas. Eles disseram que por 2 semanas fizeram jejum e oração. E depois, eles decidiram em abrir uma escola de seminário. E lá em Sonsa, na cidade onde eu morava, tinha um professor que falava muito bem o inglês. Mas o que adianta ele falar bem o inglês? Não tinha ninguém que entendesse ele. Então era algo assim inútil. Só que um dia ele foi para Daegu, né, e traduziu de graça o missionário Dick. E um dia, né, aquele professor, era o professor Shin, ele ligou na nossa igreja pedindo para que enviassem jovens para participar do seminário. E eu vivia perto da casa dele, né, eu sempre o via. Ele falava assim, ei, Park, vem aqui, vem aqui. Oi, ancião. O que você está fazendo ultimamente? Estou desocupado. Quer ir para o seminário? E o que é o seminário? É uma escola? Ah, você vai lá, eles vão te dar chocolate, você vai tomar um café. E eu cheguei lá, o pessoal estava passando fome. Só que fui. Naquela época não tinha roupas para vestir. Então, eu fui com a minha irmã, né? Nós fomos a uma feira naquela época e compramos meio que uma jaqueta. Não tinha nada assim que caía bem em mim, né? Não tinha roupas naquela época.
Então, os irmãos depois eles falavam, nossa, quando você chegou, você estava tão brega, filho. Aí depois nós trocamos, né? Eu troquei aquela roupa. 정말 제가 그때 그랬어요. Realmente, eu era assim, pessoal. Só que ali, escutando a palavra, 내 마음이 막 살아있어요. meu coração começou a reviver. 4 da manhã eu acordava, despertava do sono, 서랍장 밑에 들어가서 me entrava ali debaixo de uns lugares, ficava orando 2시간 동안 기도하고. por umas 2 horas. Foi muito bom. 근데 성경학교 마치고 났는데 아무도 오라는 사람이 전혀 없었어요. E depois do treinamento de seminário, nenhuma igreja, ninguém me chamou para trabalhar. Então, por isso eu decidi ir para a Epcocton e fiquei 9 meses ali. E foi incrível ver a condução de Deus. 노아가 다른 세상 삶 사는 거하고 Só Noé, diferente de todas as pessoas daquela época. Ele era uma pessoa que havia cometido pecados, era uma pessoa má. Porém, Deus ordenou para que ele criasse a arca. Mas não era algo exclusivo dele. Só Deus, para todos nós, construiu essa arca. Que é Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós fomos lavados dos nossos pecados. 세상이 너무 명백하게 성경에 기록되어 있는 Então, se nós vemos na Bíblia, sabe, o que a Bíblia nos fala é algo muito claro. 때마다 우리 생각을 막 혼돈을 줘서 Só que toda vez que nós lemos a Bíblia, Satanás começa a confundir nossa cabeça. 속죄하면 찬송 부르면서도 Então, a pessoa mesmo louvando que pelo sangue de Jesus foi lavado, acredita ser pecador. 제가 이 복음을 전하기 시작하면 Eu, pregando esse evangelho, vi que Deus se agrada disso. E eu vi que Deus me ajudava enquanto eu pregava o evangelho. 너무 놀라운 Hoje, o mundo inteiro, está com um evangelho incrível. O que eu quero falar a vocês 얼마나 많은 사람이 멸망으로 가고 있습니다. é que ainda ao nosso redor tem muitas pessoas que, não sabendo do evangelho, estão indo para a morte eterna. Só deixem outras coisas. 노아도 자기 식구만들 딴 사람 아무도 안 들어갔대. Ah, mas Noé também só tomou conta da sua família, não levou ninguém. Só, eu queria perguntar para Noé. Por que só entrou a sua família na arca? 해본지 아나? Ah, você sabe o quanto eu insisti para que eles entrassem na arca. 자기 며느리하고 아들 보내서 너 장인이나 장모 모셔와라. Eu imaginei Noé enviando a sua nora junto com seu filho. Olha, vai lá, filho, traga seu sogro e sua sogra. Com certeza, a maldição, o dilúvio está vindo sobre a terra. A morte está vindo sobre a terra. 안 듣는 거예요. Mas eles não escutaram Noé. Não escutaram. 롯의 정원한 사위들이 Na época de Ló também. 하는 이 생활 유황불면 안 듣더라고요. Não escutaram quando afirmaram que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. 우리는 사탄으로 많은 우리 생각 속에 잡혀져 있어요. Pessoal, nós estamos presos por muitos pensamentos postos por Satanás. Como foi com Noé, que nós possamos libertar dos nossos pensamentos e unir o nosso coração com Deus. E se assim vivermos para o Evangelho, será a vida mais gloriosa. Sim, pessoal, tenham seus trabalhos, seu emprego. Porém, não ignorem as pessoas que estão ao redor de vocês como se nada estivesse acontecendo. Nem que vocês sejam desprezados, sejam odiados, sejam insultados. Seriamente preguem o evangelho para essas pessoas. Para que todos nós possamos receber a salvação. Sim, aqui na nossa igreja não tinham muitos também no começo. Mas todos receberam a salvação hoje. 멀고 가까운 사람 따질 것 없이 Então, independente da distância, 식구만 구원받아서 가족들 얼마나 가슴이 아팠겠어요. imagina quanta dor Noé sentiu no coração por ter somente a sua família dentro da arca. 아버지가 구원받고 돌아가시고 Meu pai recebeu a salvação antes de falecer. Meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, meu irmão mais novo, meus sobrinhos, meus primos. Eu sou muito grato por isso. Com frequência, pensando no reino de Deus, sabe, é como um sonho. Hoje eu sou um pastor, eu prego o evangelho, é algo muito gratificante. 이 시대 죽어가는 사람은 그냥 우리 눈으로 보지 말고 Só que nós não enxerguemos as pessoas com os nossos próprios olhos, mas que seja por um breve momento, mas que possamos enxergar com os olhos de Deus e assim pregar o evangelho para essas pessoas. 우리가 받은 이 구원이 너무 명확하니까요. O evangelho que nós recebemos é algo muito exato. 여러분 그렇게 하시겠습니까? Entendem, pessoal? Vocês podem fazer isso? Sim, vamos fazer isso. 축복해 주실 줄 믿습니다. Com certeza Deus irá nos abençoar. 식구밖에 못 구원받는데
Nossa, Noé só salvou a sua família, mas eu salvei a família e outros também. 저도 꿈 같은 일들을 많이 겪습니다. Só eu também estou passando dias de sonhos. 이번에도 온라인으로 교회 지도자를 제사함 받고 이렇게 했습니다. Nós, por meio online, né, temos pregado o evangelho. Muitos líderes religiosos têm recebido a salvação. 부통령하고 이렇게 통화를 하려고 했는데 Ontem à noite tinha uma videoconferência com o vice-presidente de um país, 대통령이 불러가지고 mas ele teve um compromisso com o presidente, 저에게 그게 잘 안 됐어요. por isso a nossa reunião foi cancelada. 내일 좀 다시 연결될 것 Eu acho que entre hoje ou amanhã nós teremos esse encontro. 많은 그 장관들이나 Muitos ministros, 뭐 부통 이런 분들이 muitos vice-presidentes, 복음 듣고 싶어서 연락해 오고 eles entram em contato porque eles querem escutar o evangelho, querem conhecer a nossa palavra, né? E isso me faz muito feliz. 모두 복음을 마음에 두시기를 바랍니다. Espero que todos vocês possam guardar o evangelho no coração. 감사합니다. Muito obrigado.